Amém. Hoje estamos começando mais uma nova série de mensagem chamada Enraizados na Missão, Raízes que Geram Vidas. E esse mês de março, como eu já disse, esse mês é o mês de ênfase, então, de evangelismo e discipulado, de forma mais relacional, de forma mais intencional. E Jesus disse a mim e também a você, que somos discípulos dele, em João 15:16, ele fala: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem o quê? Frutos. Essa árvore que dá fruto. Também ele disse em Mateus 28:19, dizendo: vão e façam discípulos de todas as nações. Então sabe que uma árvore que não cumpre o seu propósito acaba morrendo sem sentido, sem propósito algum. Se ela não cumprir o seu propósito, por exemplo, de dar sombra, de dar frutos, para que ela vai servir? Se ela não está cumprindo o seu próprio propósito. Se o discípulo de Jesus não está gerando um DNA de Jesus em outra pessoa, não cumprindo o seu propósito, para que a gente está nesse mundo então como discípulos de Jesus? Para que estamos servindo? Se nós não estamos gerando um novo discípulo, a imagem e semelhança de Jesus, para quê? Por isso que neste mês a gente possa ser despertado por Jesus, de não somente falar sobre Jesus, mas também viver em Jesus em todas as nossas dimensões. Seja lá na nossa casa, que às vezes é muito difícil nós vivemos Jesus, seja onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, seja em todos os locais onde Jesus nos levar. Sendo assim, nessa primeira mensagem, eu quero falar sobre uma vida transformada, uma vida o quê? Capacitada. Quando, uma vez que você é transformado por Jesus, somos capacitados por Jesus também para levar as boas novas para outras pessoas. Seja por palavras, seja por exemplo de vida. E isso que a gente vê no livro de Atos. Quando você lê o livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, nós vemos não somente os apóstolos fazendo grandes coisas, grandes milagres, através da direção do Espírito Santo, mas também pessoas sendo transformadas, pessoas sendo capacitadas, pessoas levando o Evangelho para o mundo todo, até os confins da terra, como Jesus nos disse, fazendo discípulos de todas as nações. E nesse mês, então, de forma mais rápida, porque os 28 capítulos a gente não vai conseguir ler aqui do livro de Atos, mas nós vamos falar de alguns episódios, então, do livro de Atos. E se você quiser, eu incentivo você também a ler esse curto livro, onde a gente vê a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, levando as pessoas a conhecer mais de Jesus. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração. Então, a primeira pessoa que eu desejo falar nessa série é o apóstolo Paulo. Alguns eu creio aqui, ou a grande maioria conhece o apóstolo Paulo, a pessoa que Deus transformou, a pessoa que Deus capacitou e usou para espalhar o evangelho para todos. Podemos dizer que foi o apóstolo Paulo que mais sofreu por amor a Jesus, foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento, 13 cartas, epístolas, que dão referência a ele. Foi ele que fez 3 viagens missionárias, foi evangelista, foi pastor, mestre, líder, apóstolo, plantador de igreja e muito mais. Saiba que nenhum homem exerceu tanta influência após Jesus no Novo Testamento como o apóstolo Paulo. E pensando sobre a vida do apóstolo Paulo, eu quero responder com vocês 3 perguntinhas a respeito, então, do apóstolo Paulo. Primeiro, quem era Paulo antes de Jesus? Quem era Paulo antes de Jesus? O Lucas, que escreve Atos, ele fica tão impressionado com o testemunho de conversão
do apóstolo Paulo, que é interessante que ele vai escrever então esse episódio do encontro de Paulo com Jesus, tanto no capítulo 9 de Atos, no capítulo 22 de Atos e no capítulo 26 de Atos também, tá? Mas, no momento, vamos ler o capítulo 22 de Atos, que vai falar até uma parte, como era Paulo aqui. Veja, a partir do versículo 3, diz assim, Paulo dizendo, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Então, o que a gente percebe aqui é que Paulo, seu nome romano, mas também conhecido como Tarso, ou melhor dizendo, Saulo de Tarso, ele era judeu, nasceu em Tarso, na Cilícia, mas criado então em Jerusalém. Provavelmente de uma família rica, da tribo de Benjamim, uma pessoa estudiosa, influente na religião dele, diante dos fariseus, que era uma religião da época, aprendendo sobre a religião e alguma filosofia também, como diz aí, com o mestre Gamaliel. Então era uma pessoa muito importante, tanto na religião, como também para as outras pessoas também. E ele foi um grande defensor do judaísmo, da fé judaica. Então, quem era Paulo? Paulo era alguém preso na religiosidade. Paulo era alguém preso na religiosidade. Paulo não só tinha uma religião, o judaísmo, como também defendia essa religião. Não era uma fé em Deus. Não era uma fé nos princípios e valores de Deus, mas era uma fé naquilo que o ser humano poderia fazer para merecer o favor de Deus. Paulo defendia tanto essa religião que em Atos 22, 3, como nós lemos, ele vai dizer que ele era judeu, ele vai dizer que onde ele nasceu, ele fala que ele foi instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, ele fala então que ele era bem zeloso por Deus, quanto qualquer de vocês hoje. Em Filipenses 3:5, ele diz assim, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Então a gente percebe que o pai dele, os pais dele, fez um bom trabalho no sentido de que ele conhecesse a lei judaica, conhecesse a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente poderia dizer que ele é um crente, ou um filho de crente, que cresceu na igreja, que passou por todo o processo da igreja, de terra da promessa, depois foi crescendo, aprendendo, fazendo os rituais, tudo o que ele precisava estar fazendo para aquela religião. Só que era uma pessoa presa na religiosidade, vivia no tradicionalismo e não nas tradições fundamentais. E aí qual é a diferença? Porque a tradição aqui, quer dizer, é os valores e princípios passados de geração em geração, como, por exemplo, o batismo e a Santa Ceia que nós recebemos de Jesus, e nós passamos para as outras pessoas o princípio que nós recebemos de Jesus para as outras pessoas. Isso é importante. Mas no tradicionalismo é regras, é normas, que continua sendo passado de geração em geração, que não gera uma fé genuína. Como, por exemplo, sempre foi assim, sempre a gente fez isso. Não são princípios eternos, mas são coisas inventadas do ser humano, que às vezes vai passando para geração em geração, que a gente usa como regra de salvação, mas não é.
essa tradição que a gente recebe de Jesus leva uma fé viva, de receber a palavra, os ensinamentos de Jesus. Nos dá liberdade em Cristo Jesus. Mas esse tradicionalismo aqui leva uma vida o quê? De religiosidade. De pode ou não pode. De leva à condenação. Ao contrário, que a gente precisa levar uma mensagem viva, uma mensagem de Jesus Cristo, enquanto no tradicionalismo engessa tudo. E Deus não nos chamou para viver preso no tradicionalismo, mas de viver uma fé viva e eficaz em Jesus, uma fé que se renova a cada dia, uma fé que não está preso em coisas que nos faz, nos leva à condenação, ou nos leva à prisão, mas algo que Jesus já nos libertou. Segundo, Paulo era alguém que usava a religião para justificar suas ações. Ele diz: quanto zeloso eu sou por essa religião. Ele é tão zeloso que levou ele a atos cruéis. Levou ele ao ponto de matar, torturar e prender aqueles que estavam ameaçando a sua religião. Ações perversas, ações contra o ódio que ele tinha dos cristãos. Ele fala a respeito disso, porque o que ele queria é manter o seu tradicionalismo, o que ele queria é manter a sua religião forte, eficaz, mas não que as pessoas conhecessem o Deus verdadeiro, mas que conhecessem a religião que ele estava. Ele diz isso no versículo 4 e 5, ele fala: persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os aonde que ele estava fazendo? Na prisão. Como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho, de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para ser o quê? Punidas. Paulo fala que eu era assim antes de Jesus. Eu prendia as pessoas, eu torturava as pessoas, eu punia as pessoas que não andavam na religião que eu estava defendendo, mas que era contra. Em Atos 8, diz assim, e Saulo aqui, como ele era conhecido, estava ali consentindo na morte de Estevão. Estevão, aquele que pregou, cheio do Espírito Santo para as pessoas, falando desde lá do Antigo Testamento até a chegada de Jesus, mas as pessoas não ouviram e apedrejaram Estevão. Ele diz: naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens poderosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, os lançava onde? Na prisão. Você já parou para pensar num homem assim? Acho que todos nós aqui talvez ia ficar com medo. Esse era o Saulo ou Paulo antes de Jesus. Ele achava que estava fazendo o correto. Ele achava que os fins justificavam os meios. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Em Atos 26, ele diz: e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização do chefe dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para, o quê? Persegui-los. Infelizmente, na história que nós vemos da igreja, muitos homens, por nome de Deus, ou por
falando de Deus, fizeram muitas coisas ruins, muitas coisas cruéis, que não era da vontade de Deus, que não era aquilo que Deus gostaria que as pessoas fizessem. Então, você percebe que a religião, ela sempre vai nos prender no verdadeiro relacionamento em Jesus. Ela nos afasta desse relacionamento, ela nos afasta de viver a vontade de Deus, ela nos afasta de conhecer o verdadeiro Deus. Mas terceiro, Paulo era alguém que precisava conhecer a quem? A Jesus. A religião o cegou, ao ponto dele fazer crueldade com as pessoas, para defender a sua religião. Ele diz no versículo 4, perseguiu os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Ele não conhecia Jesus. Talvez ele nem conhecia o verdadeiro Deus, o Deus de amor. O Deus que criou os céus e a terra. Não sei como foi ensinado para ele. Mas era alguém achando que o que fazia com que você justificasse perante a Deus. Achava que Deus se agradava dele, e ele estava errado. Suas ações não tinham o aval de Deus, porque ele estava servindo a si próprio, servindo as pessoas. Paulo era alguém preso numa cegueira espiritual. Talvez ele não estava perseguindo a Jesus, mas estava ignorante da verdadeira fé em Jesus. Então estava se apoiando em seguir normas e costumes, o verdadeiro tradicionalismo, com a ideia de você ser salvo, com a ideia de ser bom o bastante para merecer a salvação. Mas estava enganado. Porque nenhuma religião leva a conhecer o verdadeiro Deus. E a verdade é que o cristianismo não é uma religião, por mais que as pessoas falam aí fora. O cristianismo é esse relacionamento sincero e verdadeiro com Jesus. Muitos não sabem por que realmente vem à igreja, por que é cristão, por que serve nos ministérios ou serve as pessoas. E talvez a sua resposta seja, é por causa de Jesus. É por causa de Jesus que eu venho à igreja, é por causa de Jesus que eu sirvo, é por causa de Jesus, porque Ele morreu na cruz por mim, por causa de Jesus, porque eu quero dar o melhor a Ele, a minha vida a Ele, porque eu quero continuar crescendo e tendo mais intimidade com Ele. Talvez seja essa a sua resposta. Mas talvez a sua resposta seja, eu não sei. Os meus pais vieram sempre aqui nessa igreja. Eu cresci nessa igreja. Eu cresci numa religião. Eu acredito que seja desse jeito, certo? Sempre foi assim. Eu quero dizer que Jesus espera de mim e de você mais do que uma vida religiosa. Mais do que bater cartão no domingo na igreja. Mais de estar numa escala de um ministério. Mais do que isso. Paulo tinha uma religião, Paulo tinha uma igreja, Paulo lia a Bíblia, Paulo orava, ele defendia a sua fé, ele estava em um grupo de pessoas com o mesmo propósito, mas Paulo ainda precisava conhecer a verdadeira fé em Jesus. A fé que salva, a fé que liberta, a fé que muda toda a vida, toda a história. E esse é o segundo ponto, porque entra a segunda pergunta, como Paulo conheceu a Jesus então? Como Paulo conheceu Jesus? O bom é que Deus ele não deixa a gente nas nossas ignorâncias, só se você quiser ficar no desconhecido, na ignorância, sem conhecê-lo, sem buscá-lo, sem aprender dele, sem descobrir algo novo que ele tem para revelar para você. Mas
é um Deus que não deixa a gente na ignorância, ou Ele envia alguém para ir lá, bater na porta nossa, na porta do nosso coração, de falar de Jesus, de falar do plano da salvação, de falar desse verdadeiro amor, ou Ele vai no nosso encontro. Como foi com Paulo? Veja como ele relata a sua experiência. Ele diz assim no versículo 6 de Atos 22. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: levante-se, entre Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Paulo está dizendo aqui para os judeus, para as pessoas que estão ali da multidão, falando da sua experiência de conversão, de conhecimento, de conhecer a Jesus. Mas também, ele está registrado lá no livro de Atos, e nós vamos ler daqui a pouco. Então, como Paulo conheceu Jesus? Primeiro, Paulo conheceu Jesus na sua cegueira espiritual. Os seus olhos estavam tampados para o reino, para uma nova vida com Jesus. E é interessante porque ele fica cego, com essa luz forte de Jesus, não enxerga mais nada, mas quando Jesus encontra Jesus, aí ele começa a enxergar. Não só com seus próprios olhos, mas ele começa a enxergar o reino de Deus. Paulo, mesmo preso em sua ignorância, achando que estava fazendo a vontade de Deus, defendendo a sua religião, Jesus, por outro lado, foi ao seu encontro, como nós vemos agora em Atos 9, dizendo assim, no versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviu a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os levaram pela mão até Damasco, porque por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Agora veja o que acontece depois dessa história. No versículo 17 diz assim: então Ananias, que era um homem de Deus, foi, entrou na casa, impôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-lhe para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. O 19 diz: e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E todos os que o viam ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procuravam destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos ao chefe dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando, que ele diz aí? Que Jesus é o Cristo. A verdade é que todos nós precisamos ter um encontro transformador com Jesus, que vai mudar toda a nossa vida.
um encontro que você vai descobrir que você é pecador, que você é um miserável pecador e que precisa da graça e da misericórdia do Senhor na sua vida. Um encontro que reconhecemos o Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquilo que Ele fez por nós naquela cruz, ao morrer por nós, se entregar por nós, mas ressuscitar por nós. Um encontro que mostra que a melhor coisa é viver com Jesus todos os dias. Esse encontro que abre os nossos olhos para o reino de Deus. Você já teve esse encontro? Que mudou sua vida? Que tem mudado a sua vida? Segundo, Paulo conheceu Jesus ao descobrir quem era Jesus de fato. Muitos não conhecem quem é Jesus. O verdadeiro Jesus. Talvez como um bom homem, como um mestre, talvez como aquele que morreu na cruz, mas não como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele não era um simples carpinteiro, ele não era alguém somente como mestre, não era alguém só que aquele que foi crucificado, mas aquele que morreu por mim e por você, para pagar a dívida do nosso pecado, para nos livrar de toda a condenação. E para nos dar uma esperança de um novo céu e de uma nova terra. Atos 9, 13, 5, você vê essa mudança na vida de Saulo. Dele, ali falando, no 4, ele caiu por terra e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo fala: quem é? E Jesus fala: não sou eu. Jesus revela a Paulo. Mostra que não é um homem que foi crucificado e que estava morto como os judeus achavam, mas aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está vivo e que reina para todo sempre. Foi esse Jesus que se apresenta para Paulo e mostra para ele. E eu e você, nós precisamos reconhecer que de fato Jesus é mais do que um mestre, é o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso Deus. Paulo, terceiro, conheceu a Jesus quando parou de brigar e aceitou a vontade de Deus. A gente acaba brigando com Deus, em vez de aceitar a vontade de Deus na nossa vida. O 5 diz: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso aqui, na verdade, não é a NVI, mas é a Almeida Corrigida e Fiel. Essa versão aqui. Quando a gente continua lutando contra a vontade de Deus, batendo a cabeça, sendo teimoso, falando que é do nosso jeito, nada vai mudar. A gente vai continuar sofrendo. A gente vai continuar não vendo mudanças na nossa vida, mudanças que nos libertam, que nos traz a paz, que nos dá a certeza da salvação. Mas quando a gente abaixa a guarda como Paulo e se rende a Jesus, dizendo: o que eu farei, Jesus? O que eu farei, Senhor? Tudo muda. Porque Jesus vai falar: olha, tem uma pessoa lá, naquela cidade, ela vai ao seu encontro, ela vai falar o que você tem que fazer, como você tem que agir daqui para frente. Então hoje é o dia oportuno para você perguntar a Deus: o que eu farei, Senhor? Porque se Deus está nessa noite aqui, e é isso que eu creio, se Deus está falando com você no seu coração, dizendo para você, por que você ainda não está com o seu coração duro, não se entregou, não se rendeu, por que você está batendo a cabeça? Você tem que dizer: o que eu tenho que fazer, Senhor? Para mudar isso, para mudar essa realidade.
Paulo conheceu a Jesus ao ver que tinha algo maior. Mais do que a religião passava para ele. Em Atos 18, 20, o capítulo 9 diz imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, levantou-se, foi batizado, depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o quê? Filho de Deus. Agora tinha um propósito, agora tinha uma missão, tinha um futuro, não era em vão. E a verdade é que Jesus, ele poderia deixar Paulo morrer na sua ignorância, de todas as crueldades que ele tinha feito contra os cristãos. Talvez as pessoas falavam assim, nossa, mas se converter agora, isso é injusto. Quando a gente pensa, algumas pessoas se convertendo, sendo bandidos, a gente fala, mas está certo. Mas na misericórdia, na graça, no amor de Jesus, Jesus tinha algo maior para Paulo, melhor para Paulo. Ele diz no versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Então Deus tinha um plano maior para Paulo, como Ele tem também para mim e para você, que não só se resume a vir no domingo, adorar, cantar, que é muito maravilhoso, mas é muito mais do que isso, é muito mais. E aí eu termino com essa terceira pergunta, o que Paulo fez depois de conhecer a Jesus? Porque depois de conhecer Jesus, Paulo não ficou parado, ele não falou, tá bom, né? Não mudou nada, mas teve ações. Porque a verdade é que uma vida transformada também é uma vida capacitada e usada no reino de Deus. O texto diz assim, no 10 ao 21, assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que esperavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, irmão Saulo, recupera a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, Deus dos nossos antepassados, o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando, levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi, Senhor, esses homens sabem que eu ia de sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creiam em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas do que o estavam matando. Então o Senhor disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Aqui a gente pode ver algumas coisas que mudou na vida do apóstolo Paulo. Primeiro, Paulo não ignorou a Jesus. Como muitos de nós ignoramos muitas vezes o chamado de Jesus, a entrega por Jesus, Paulo não ignorou. A gente vê essa mudança na vida dele, ele fala, o que eu devo fazer? No versículo 10, do capítulo 22 de Atos. Você tem que fazer isso. Alguém vai falar o que você deve fazer. Paulo, então, não foi só uma experiência de ver Jesus, de ali estava maravilhoso, mas foi algo contínuo. Dele reconhecer quem era Jesus, dele reconhecer que ele era pecador, dele reconhecer que ele precisava passar pelas águas do batismo. E infelizmente muitos acabam passando anos e anos
e não dando o passo seguinte, de continuar a fé em Jesus, que é o segundo passo, que é o segundo ponto. Paulo desenvolveu sua fé. Paulo não ficou parado achando, tá bom, foi bonito, vi Jesus, tá ótimo. Não, ele diz, o que eu devo fazer? Então ele diz lá no versículo 16, e agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Muitos acabam parando, aceitando Jesus e não dando continuidade no processo do discipulado, da fé. Outros se batizam e também param e não continuam crescendo. Outros até estão servindo, mas esquecem que tudo se baseia em Jesus, de dizer, como a canção que nós cantamos agora, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Para ser mais usado por Deus. Para levar a palavra para aquele amigo e aquela amiga que você escreveu no papelzinho. No versículo 26 do capítulo 26 do versículo 19, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém, toda a Judéia, também os gentios, dizendo que se arrependesse, se voltasse para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Paulo mostrando aqui que ele não ficou parado, mas ele desenvolveu a sua fé, porque também Paulo testemunhou de uma nova vida com Cristo. Ele não ignorou Jesus, ele desenvolveu sua fé ao aceitar Jesus, ao se arrepender dos seus pecados, ao se batizar, mas também ele foi uma testemunha viva e eficaz de Jesus. E versículo 20, capítulo 9, ele diz, logo depois, a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Antes, Atos 22, 15, pode voltar, diz, você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Ele não ficou parado, ele não ficou com a boca fechada. Mas quando nós somos transformados por Jesus, nós temos essa experiência com Jesus, uma nova vida com Jesus, então agora é o momento da gente falar para todos dessa vida com Jesus, daquilo que Jesus fez na nossa vida, de como maravilhoso é viver com Jesus. Atos 22, 18 diz assim, viu o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho ao meu respeito, mostrando que não somente Paulo falou, mas também ele se entregou, viveu a fé verdadeira até as últimas consequências. Porque Paulo ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi apedrejado, ele morto por pregar o Evangelho de Jesus. Ele não parou, mas continuou. O pastor e escritor John Stott dizia que o testemunho não é sinônimo de autobiografia. Testemunhar é falar de Cristo. A nossa experiência pode ilustrar, mas nunca deve dominar o nosso testemunho. E aí eu quero terminar dizendo o que Paulo tem a ver comigo, com você. Eu estava pensando e esse dia a gente estava lá no acampamento dos jovens e adolescentes, e eu estava falando sobre o meu encontro com Jesus. Porque verdadeiramente eu conheci Jesus com 18 anos. Eu conto e falo, e coloco essa data, foi quando eu me batizei mesmo. Que ali fez toda a diferença e mudou a minha história. Porque antes dos 18 anos, eu tinha uma tradição de evangelho, por causa dos meus avós, da minha avó que está aqui, da minha mãe que levava eu na igreja desde pequeno.
de aprender sobre Jesus na igreja, mas não de uma experiência que mudasse totalmente a minha vida. Eu brinco que a gente é aquele crente Raimundo que está um pé na igreja e um pé no mundo. E eu creio que até os 18 anos eu vivi dessa forma, de não firmar em Jesus, de não se entregar totalmente a Jesus, mas mesmo reconhecendo os meus pecados, não mudando de vida, continuando nas práticas dos pecados, prática pecaminosa. E aí é interessante porque vai chegando uma situação da nossa vida que vai nos empurrando a um vazio, a algo que a gente não sabe o que está acontecendo, algo que a gente vê que não há uma paz verdadeira, que não há sentido na vida, que não há propósito, que é uma vida de ilusão, e eu estava vivendo esse momento. Um momento que não dava sentido nenhum à vida, que não tinha propósito nenhum à minha vida, e nem propósito de viver mais. E foi quando eu conheci a Jesus, com 18 anos. Em uma igreja, em um culto, em um processo de aceitar Jesus e dar continuidade na minha vida e minha caminhada cristã. De se batizar e de dizer, eis-me aqui, Senhor. E de lá para cá, vai fazer 23 anos, dizendo, eis-me aqui. E eu vejo como Deus tem me usado, tem me capacitado, que não é de mim, mas é dele. E eu não quero falar assim em comparação com o apóstolo Paulo, que é muito maior, mas essa ideia que quando Deus nos transforma, Ele nos usa também, para continuar levando as boas novas, para continuar falando dEle. Como o apóstolo Paulo era essa vida religiosa, de normas, de regras, com medo, mas a verdadeira fé em Jesus nos liberta. Sabe que Jesus não somente morreu por mim e por você, para nos libertar da escravidão, do pecado, mas de tudo que possa nos prisionar. De tudo que está nos prendendo de viver uma nova vida com Ele. E se você se sente preso hoje, por algo, você possa colocar diante do Senhor e pedir para que Ele possa te libertar. Com o apóstolo Paulo, podemos estar usando da religião para justificar as nossas ações. A religiosidade não só nos afasta de Deus, mas também das pessoas. Por isso que vemos muitas vezes a gente brigando nas redes sociais, por causa de religião, e não do cristianismo verdadeiro, não do de Jesus, mas de uso de costumes que não salva ninguém. Como o apóstolo Paulo, todos nós precisamos ter uma experiência com Jesus que vai mudar toda a nossa vida, onde você vai reconhecer que você é pecador, que você é miserável, que você merece a morte, a condenação, mas Jesus pagou tudo isso por você. Jesus fez tudo isso por você. E se você ainda não teve essa experiência, essa é a noite para você fazer isso, de você abrir o seu coração. Como o apóstolo Paulo, que foi transformado por Jesus e capacitado por Ele para pregar as boas novas, assim também eu e você que fomos transformados por Jesus e hoje nós não vivemos para nós mesmos, para uma vida com Jesus. Eu e você somos capacitados para testemunhar nessa nova vida com Ele. E se você nós não estamos sendo, tem algo errado com a gente. Ou a gente não foi ainda transformado por Jesus, ou a gente esqueceu o propósito de levar Jesus a todos. Então, gostaria que você pudesse fechar os seus olhos agora,
no restante do louvor chega aqui.